Seja muito bem-vindo ao nosso curso Neurovendas e Venda Consciente. Vamos agora para a aula de número 7, né? E nesse curso, a base dele é como entender o cérebro para vender mais sem precisar manipular, sem precisar empurrar, sem precisar pressionar o cliente, tá? Mas antes a gente vai dar uma passadinha na aula de número 6, pegar o resumão lá, como eu sempre faço, né? O que a gente aprendeu lá? Na aula número 6, a gente aprendeu que a emoção é quem decide, a razão apenas justifica e que argumentos demais acabam pressionando, enquanto que a emoção, dentro da sua narrativa, orienta melhor o cliente. E que o cérebro, ele sempre escolhe antes de você estar explicando ou trazendo mais argumentos para aquelas objeções. E que venda consciente respeita o sentir do cliente no final, o que ele está sentindo ali naquele momento da sua abordagem. E também nós falamos que quem regula a emoção, no caso a sua própria emoção e a emoção do cliente, facilita a decisão de tomada de compra. Okay? E nessa aula de número 7 a gente vai entender que objeção não é rejeição, é apenas medo. Sim, o que realmente está por trás dessa frase. Espera aí que eu vou pensar e depois eu te falo. Vamos entender? Aula número 7. Então vamos lá. O erro mais comum diante de uma objeção é quando alguém diz isso, né? Ah, tá caro, ou preciso pensar, agora ainda não é o momento, não sei se isso aí é bom para mim ou não. A reação automática de muitas pessoas, de muitos profissionais que estão aí nas redes sociais, é argumentar mais, justificar aquele valor, reforçar ainda mais os benefícios, tentar convencer aquele cliente, ah, mas eu parcelo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, aqui você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo outro. Mas qual é o ponto essencial aqui, nesse momento? É que a objeção não é rejeição. Ele não está rejeitando a sua oferta, ele está apenas se protegendo. Então, a objeção ela vai nascer quando o cérebro percebe um risco maior. E que risco pode ser esse? Um risco emocional, um risco financeiro, um risco social, né, que tem a ver com pertencimento, um risco identitário, ele tem uma identidade, se ele mudar vai ter outra identidade, e também pode ser um risco energético. Ah, vai mudar a frequência, vai mudar a vibração. Quem é terapeuta sabe do que eu estou falando. Bom, o cérebro ele ativa um sistema de proteção antes mesmo da pessoa entender racionalmente o que ela está sentindo naquele momento da sua abordagem. Ele não pensa, ah, eu estou com medo, não vou parar de prestar atenção. Não, ele simplesmente fica pensando, preciso avaliar isso melhor, com mais calma, preciso analisar isso. Né? Então, vamos traduzir algumas objeções clássicas para dentro dessa linguagem do cérebro, como que esse cérebro reptiliano, que é o cérebro que decide, nós já entendemos isso, como que ele enxerga tudo isso, como que ele processa essas objeções. Quando ele fala que está caro, na verdade ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que ele está com medo de perder dinheiro, estou com medo de me arrepender. Tá? E quando ele diz assim, ah, eu vou pensar, na verdade o cérebro está dizendo lá dentro, olha, eu preciso de mais segurança, você não está me passando segurança. Tá? Então, antes de decidir, eu preciso estar mais seguro do que você está me ofertando. E outra, eu não sei se isso é para mim. O que ele está dizendo? Pô, eu tenho medo de não dar conta, sabe? De não conseguir ir avançar, de não ter sustentabilidade depois que eu acabar de fazer, de comprar algo de você ou de fazer um processo com você. Ou quando ele diz, agora não, é porque ele não sei se ele fala assim, poxa, eu não sei se eu consigo sustentar, percebe? É uma coisa completando a outra. O primeiro, ele tem medo de não dar conta, e o segundo, ele tem medo de não sustentar a mudança que ele vai ter depois de comprar o seu produto ou o seu serviço. Então, quando você entende isso, a sua postura diante do cliente, ela muda. Por quê? Porque você responde esse medo com um argumento. E aí é que está o problema. Né? O cérebro ele interpreta essa argumentação como pressão. E pressão vai ativar mais defesa. É como tentar empurrar alguém que está em alerta. Poxa, estou em alerta, você está querendo me empurrar? Então, quanto mais você vai insistir, mais esse cliente vai recuar, vai se afastar de você. Uma objeção, muitas das vezes, significa, olha, isso é importante sim, mas só que é tão importante que eu não posso decidir rápido agora, percebe? Então, se não fosse relevante para aquela pessoa,
pessoa simplesmente ignorar todo aquele processo e, não, tá bom, vamos comprar. Mas é relevante para ela. E ela precisa de mais tempo para poder decidir. Então, objeção é envolvimento. É o cérebro dizendo, olha, eu preciso ter mais certeza, eu preciso ter mais segurança, eu preciso ter mais chão para mim. Então, o seu papel diante da objeção não é combater a objeção, mas é investigar o que está por trás desse medo todo. Então, em vez de você perguntar, ou melhor, em vez de você responder às objeções, você acaba perguntando. Em vez de você ficar provando ali que o teu produto é isso, que o teu serviço é aquilo outro e tal, você escuta, deixa o cliente falar, vai pegando nas entrelinhas qual é o maior medo dele, qual é a maior insegurança dele. Porque quando o medo é nomeado, quando você diz, eu já sei o seu medo é esse, ele vai diminuindo. Tá? Então, vamos lá. Quando alguém está dizendo assim, eu vou pensar, em vez de você tentar fechar, você pode perguntar, eu posso te perguntar o que você sente que precisa avaliar ainda mais a minha oferta? Talvez esse seja uma pergunta que vai dar uma quebrada. Ele vai se deslocar, você está deslocando a conversa para outro lugar. Você está saindo, né? Você está jogando a conversa da defesa que ele está ali uma reflexão. Você fez uma pergunta em cima da objeção dele. E reflexão, ela reduz uma ameaça. Tá? Existe um medo muito mais profundo por trás de muitas objeções, que é o tal do medo identitário. Né? Que ele pensa assim, né? O cérebro pensa, caramba, quem eu me torno se eu aceitar isso? Se eu aceitar esse produto, se eu aceitar essa transformação, esse serviço? A mudança aqui, ela está ameaçando uma identidade. Mesmo quando a mudança é positiva, ele está entendendo que é positiva, que aquilo é bom para ele. Mas o cérebro ele vai preferir sempre uma identidade que ele já conhece a um potencial que é desconhecido ainda para ele. Não é? Então, pense comigo. Se o cliente sente que precisa esconder o medo de você para não parecer fraco diante de você, diante da sua proposta, ele vai se fechar, ele vai embora. Mas se ele percebe que pode expressar esse medo, expressar essa dúvida, sem julgamento da sua parte, o sistema dele, o sistema nervoso dele, né, perdão, vai acabar relaxando. Tá? E a gente já sabe que relaxamento abre espaço para uma decisão mais consciente. Agora, claro, há uma diferença entre você tratar a objeção e acolher essa objeção. Tratar a objeção é responder, é ser reativo ali no momento. Agora, o acolhimento à objeção é você escutar o que está por trás dessa objeção e identificar isso e nomear esse medo. Uma trabalha no nível da frase, enquanto a outra trabalha no nível da emoção. Tá? Aí vem aquela pergunta, mas será que toda objeção é legítima? Tem legitimidade? Bom, nem todas as objeções precisam ser superadas. Tá? Às vezes, realmente não é o momento daquele cliente, não é a prioridade dele, ele não está no alinhamento certo para você naquele momento. E você precisa aceitar isso, que o conceito da venda consciente aceita isso. Porque forçar essa decisão vai destruir uma confiança lá no futuro, e você pode não vender mais para ele. E como a gente faz em toda aula, vamos ao exercício, papel e caneta na mão, e vamos decodificar agora as objeções com essas 4 perguntinhas. Então, eu quero que você pegue agora aí as 5 objeções mais comuns que você já ouviu aí no seu trabalho, nos seus processos aí, nas suas abordagens. Pega cada uma delas e responda o seguinte, anote aí, que medo pode estar por trás dessa objeção? Que medo que você percebeu ali que o cliente tinha por trás do que ele falou? Esse medo ele é financeiro, ele é emocional, ele é identitário? Que medo é esse? Você consegue identificar isso? E como você pode criar mais segurança antes de apresentar essa oferta para o seu cliente final? Tá? A gente está aqui fazendo um monte de perguntas justamente para você criar aí uma abordagem matadora. Okay? E por último, que pergunta aberta você pode fazer para esse cliente no momento da objeção? Bom, agora que você já tem essas respostas, crie uma frase interna para você lembrar durante a sua venda, durante a sua abordagem.
e vai treinar isso, né? Se há objeção, há medo. Se tem medo, é porque tem uma importância. Ele só precisa de clareza. Tá? Venda consciente não enxerga a objeção como um obstáculo, muito pelo contrário, enxerga como uma porta. Quando o medo é acolhido nesse momento, a decisão deixa de ser defensiva. E quando você entende que esse medo por trás da objeção, pronto, você para de vender contra o cliente, mas você acaba vendendo a favor do cliente. Tá? Então, você começa a vender com esse cliente. Ele faz parte do processo de compra ali. Tá? E isso muda completamente o seu resultado, claro. E também muda a qualidade de relação que você tem com esse cliente. Ok? E na próxima aula, que é a aula de número 8, né, se não me engano, aula de número 8, nossa última aula, aula de número 8, nós vamos integrar tudo isso. Tá? Nós vamos trabalhar venda consciente como um ato de cuidado. Te aguardo na aula de número 8, na aula final, para a gente fechar esse nosso curso. Tchau.